Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Amados irmãos, deixemo-nos guiar todos os dias pela Palavra de Deus, a Palavra do Santo Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: Que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito a ele, porém ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes
confirmaram realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amados irmãos, o Senhor ressuscitado também caminha muito perto de nós. No entanto, assim como os discípulos de Emaús, nós marchamos absorvidos pelas nossas dificuldades e não nos detemos para distinguir os enigmas da nossa vida. Não entendemos as coisas que nos ocorrem, nos apavoramos diante dos acontecimentos que nos tiram a tranquilidade e muitas vezes mergulhamos na tristeza e na desesperança. Parece até que chegamos ao final do nosso caminho e não temos mais para onde correr. Como somos sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram, a certeza de que realmente o Senhor ressuscitou e está muito perto de nós. Porém, pode mudar toda a nossa compreensão diante dos fatos que nos tiram do sério. Jesus Cristo se faz presente no nosso caminho de uma maneira muito sutil e também muito simples. Precisamos estar atentos para reconhecê-lo. Podemos sentir a sua presença ressuscitada quando simplesmente meditamos na sua palavra, quando o contemplamos e o adoramos no Santíssimo Sacramento do altar. Ao nos deixarmos banhar pela sua luz, nós também desvendamos os mistérios da nossa existência. Quando nós participamos de uma celebração eucarística e comungamos o seu corpo e o seu sangue, nós distinguimos que algo mudou dentro de nós e que também o nosso coração arde mesmo que aparentemente nada aconteça de extraordinário. Assim sendo, nós também, como os discípulos de Emaús, somos motivados a dar a boa nova por onde passarmos. Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a mim. Tudo está escrito e marcado no nosso coração. Nunca mais seremos os mesmos. Amados irmãos, fiquem todos na santa paz de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ajude-nos a evangelizar. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, dê o seu joinha e compartilhe. Compartilhe, amados irmãos, a palavra de Deus.